A discriminação racial é o mais abominável e desprezível crime da humanidade. Com exceção feita a episódios esporádicos e nefastos, como os que ocorridos recentemente em estádio de futebol, ou outros de maneira fortuita, o preconceito contra as pessoas de cor ou de outra origem que não a nossa é velado e insidioso. Ostensivo ou camuflado são igualmente condenáveis. Permeando e se imiscuindo nas relações interpessoais, a discriminação racial e os preconceitos são assintosos e demandam reações enérgicas e drásticas para combatê-los. Assim é que, em nosso país, o racismo que constitui-se na conduta discriminatória dirigida a determinado grupo ou coletividade é crime inafiançável e imprescritível, tal como se encontra previsto na Lei 7.716. Já a injúria racial, que consiste em ofender a honra de alguém com a utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião ou origem, encontra-se tipificada no parágrafo 3º do artigo 140 do nosso Código Penal. Contudo, as penas de reclusão para tais delitos, que podem variar de 1 a 5 anos, não são suficientes se não formos capazes de chancelar ações afirmativas que objetivam corrigir déficits históricos ou de demonstrar os nossos sentimentos de mais-valia com as pessoas, independentemente da cor da pele ou da origem que tenham. De acordo com o relatório mais recente do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, para conseguir romper o preconceito racial, é necessário criar e fortalecer alianças com a sociedade, pois é o único modo de mudar a mentalidade preconceituosa forjada durante quase 5 séculos de discriminação. Nessa oportunidade, senador Paulo Paim, quero reafirmar na presença de todos, nesse dia muito especial, que o Senado aqui está para colaborar no que for possível, seja em aprimoramentos legais, em campanhas ou quaisquer outras iniciativas nesse sentido. O artigo 1º da Declaração das Nações Unidas sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial tipifica o preconceito como distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada na raça, cor, ascendência, origem étnica ou nacional com a finalidade ou o efeito de impedir ou dificultar o reconhecimento e exercício em bases de igualdade aos direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural ou qualquer outra área da vida pública. Uma das formas que a ONU encontrou para lembrar que os preconceitos ainda persistem em todo o mundo e com o objetivo de reverenciar suas vítimas, foi instituir a data de hoje, 21 de março, como Dia Internacional contra a Discriminação Racial. A data é uma alusão ao massacre ocorrido na África do Sul, quando soldados abriram fogo contra uma multidão que protestava contra a obrigação de portar uma placa restringindo os locais que eram diferenciados em virtude da cor da pele. No Brasil, com exceção do período execrável em que vigorou a escravidão, não tivemos fatos
episódicos tão sangrentos. Apesar disso, a discriminação racial, como todos sabem, persiste. E é nossa obrigação desse Senado Federal, o senador Paim é o maior testemunho que temos, encontrar meios para que esse mal seja extirpado da nossa sociedade. No Brasil, os negros representam quase a metade da população, girando em torno de 80 milhões de pessoas. Os primeiros conceitos de racismo foram estabelecidos em 1951, com a Lei Afonso Arinos, que classificava a prática como contravenção penal. Somente na Constituição de 1988, o racismo foi tipificado como crime, inafiançável e imprescritível. Eu tenho, como todos sabem, muito orgulho disso, porque na Assembleia Nacional Constituinte fui membro da Subcomissão de Minorias e trabalhei para que esse avanço se concretizasse. A nossa Constituição é pautada nos princípios da igualdade e da fraternidade. Entretanto, dados dos institutos de pesquisa dão conta das disparidades entre negros e não negros em diversos setores da sociedade, principalmente no que diz respeito às oportunidades de acesso ao mercado de trabalho e diferenças salariais. O debate sobre a discriminação racial no Brasil e no mundo tem propiciado avanços, mas ainda há muito a conquistar nesse campo para construirmos uma sociedade em que os atos de intolerância sejam cada vez menos frequentes. Gostaria de citar alguns expoentes dessa luta. Primeiramente, a atriz Zezé Mota, que há 3 décadas fundou o Centro de Informação e Documentação do Artista Negro, com a missão de promover a inserção do artista negro no mercado de trabalho. O centro tem produzido bons resultados, como, por exemplo, o Festival da Cultura Afro-Brasileira. Quero também ressaltar outras 2 personalidades que dedicaram suas vidas para vencer preconceitos. Coincidentemente, nasceram no mesmo dia, 14 de março de 1914. E assim, aproveitamos essa sessão especial para celebrar o centenário de nascimento delas, Abdias Nascimento e Carolina de Jesus. Abdias, que foi escritor, intelectual, ativista, ator, escultor, exerceu o mandato de senador de 1997 a 1999, quando apresentou vários projetos com o objetivo de combater o racismo e buscar reparação em razão da escravidão à população afrodescendente brasileira. Um deles, o PLS 114 de 1997, finalmente nós aprovamos nessa semana aqui no Senado Federal, ampliando a abrangência da Lei da Ação Civil Pública para proteger também a honra e a dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos. Ter aprovado a proposta, senador Paulo Paim, que agora segue para a sanção da presidente Dilma, é uma resposta importante que o Senado Federal dá à sociedade brasileira. Vou, inclusive, juntamente com o senador Paulo Paim e com outros senadores, sugerir à presidente da República, presidente Dilma Rousseff, que ela faça uma solenidade institucional à altura deste acontecimento. Lembro-me da indignação da presidente Dilma quando das manifestações racistas contra o jogador Tinga do Cruzeiro na Taça Conmebol.
apesar dos avanços promovidos com a aprovação de leis, como o Estatuto da Igualdade Racial e da Lei de Cotas, ainda há muito a ser feito na luta contra a discriminação no Brasil. Para reverenciar o trabalho do senador Abdias Nascimento, aqui na casa, nós criamos no ano que passou, por sugestão dos senadores Paulo Paim e Lídice da Mata, e com o meu pessoal entusiasmo, a Comenda Abdias Nascimento, com o intuito de prestar homenagem a todas as pessoas que se distinguirem na promoção da cultura afro-brasileira. Dessa forma, designamos o senador Paulo Paim para presidente e a senadora Lídice da Mata para vice-presidente do Conselho da Comenda. Carolina de Jesus, por sua vez, não propôs leis, pois não teve oportunidades para tanto, mas mudou mentalidade de quem imaginava que uma catadora de lixo negra, favelada, não poderia escrever um livro tão pungente quanto Quarto de Despejo. Morando em uma casa construída com o que achava pelas ruas, construiu também uma história de vida dedicada a romper preconceitos. A ela também rendemos homenagem nessa sessão especial, muito especial, do Senado brasileiro. E como o dia é de homenagens, não posso me esquecer da minha conterrânea querida, a Arísia Barros, coordenadora do Instituto Raízes de África, que tem feito um relevante trabalho em nosso estado. O Instituto Raízes de África é hoje um importante instrumento na formação afroconsciência. Por último, não menos importante, é a homenagem que também quero sinceramente prestar a uma pessoa muito especial para mim, Maria Inês Santos. Conheci a Inês ainda no movimento estudantil. Rapidamente comecei a admirá-la pela força e coragem, ajudando seus pais a criar seus 8 irmãos e enfrentando as mais cruéis adversidades. Vindo para Brasília como senador, trouxe-a comigo para me assessorar na interlocução com o movimento popular. Durante todos esses anos, era ela, a Inês, quem cuidava com os contatos que nós fazíamos com o movimento popular do estado de Alagoas. Um câncer muito agressivo ceifou sua vida em poucos meses e a tirou do nosso convívio aos 55 anos de idade. Inês será sempre, para mim, uma lembrança querida e uma prova viva de que são os sentimentos, o caráter e a força interior que nos fazem gostar e nos aproximar mais das pessoas, independentemente de qualquer outra circunstância. Cor, gênero, origem, idade. São os sentimentos e as realizações que nos fazem melhores. E, sem dúvida, a convivência diária com a Inês me fez um pouco melhor. A presença de todos hoje aqui no Senado Federal, nos acolhendo, compreendendo e recebendo estas justas homenagens, nos ajuda a redimir das máculas pelas desventuras que nossos antepassados possam ter cometidos com a população negra do Brasil. E que nosso trabalho aqui no Senado Federal ajude a eliminar, e é isso que todos nós sinceramente desejamos, de uma vez por todas, o racismo de nossas ruas, nossas almas, e até mesmo chegar a um dia que não mais necessitaremos de legislações para tal. Eu, que sou do estado de Zumbi dos Palmares, símbolo maior desta luta, tenho este sonho
e tenho certeza que um dia nós iremos alcançá-lo. Eu queria, desde já, agradecer a presença de todos e concedo a palavra. Antes, porém, quero destacar a presença do senador Ginhagelo. Quero ressaltar a presença do primeiro conselheiro da Embaixada da República Federal da Nigéria, senhor Franklin Abiola. Quero agradecer a presença de membros do Grupo Cultural Azulim de Sobradinho II, Darley César. Quero também registrar a presença da mãe Miriam, que é uma legítima representante da matriz africana em Alagoas. Quero registrar com muita satisfação a honrosa presença da secretária executiva do gabinete do prefeito de Maceió, senhora Adriana Vilela Toledo. E registrar também as presenças honrosas de integrantes do Centro Brasileiro de Informação e Documentação do Artista Negro.